Olá, queridos, graça e paz. Estamos dando início a mais um estudo sobre guerra espiritual. Temos falado sobre combate espiritual. A gente veio de uma sequência dos ataques, falando dos ataques do inimigo, e agora a gente começou, já alguns vídeos atrás, falando sobre o combate espiritual, uma espécie de contra-ataque da igreja. Amém? E nós falamos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, sobre o primeiro procedimento num combate espiritual. Então, qual é o primeiro procedimento? É você encontrar uma base de refúgio. É você encontrar uma fortaleza, tá? Então, esta base, esta fortaleza, nós já temos, está no terceiro céu, nos lugares celestiais. Nós só precisamos tomar consciência disso, perceber isso. Quando nós percebemos, lá estamos. Quando não percebemos, lá, infelizmente, eu tenho que dizer para você, não estamos. É necessário que a gente perceba isso, tá? Que a gente tome posse. O que acontece quando começa uma guerra? Normalmente, nós seres humanos já nos estressamos, entramos em desespero e queremos resolver, corre para cá, corre para lá, e a gente não se dá conta nos lugares celestiais. A gente não para falar assim, estou nos lugares celestiais e daqui eu vou combater, não é? Então isso é muito difícil. A partir desse estudo profético que você está recebendo, tá? Isso vai te ajudar a lembrar disso nesta hora. Eu estava há pouco tempo orando aqui no monte e é muito tremendo quando você ora a partir dos lugares celestiais. Sabe o que acontece? Eu fecho meus olhos e começo a orar e eu começo a ver, começo a imaginar, não é uma visão sobrenatural, podemos até ter, né? Mas não é necessário, não é uma visão espiritual, você já sabe, você crê que está, então você pode imaginar. E eu imaginava ali, a primeira estrutura que eu imaginei foi da igreja, do Maná 12 sede. Então eu imaginei por cima, e é impressionante, você vê o teto, todas as coisas ali, pude repreender os espíritos que têm atuado, né, contra a igreja, limitar, colocar áreas limites para que eles não possam avançar, né? Dizer, decretar o que pode passar e o que não pode passar. Tem aquele que pode passar, sim, aqueles que vão passar para cair lá como testemunho, esses sim, mas aqueles infiltrados para atacar a igreja, causar confusão, discórdia, sabe? Colocar um contra o outro, quebrar a amizade, são demônios, espíritos. Então a gente entra em guerra. Aí visualizei a minha casa ali, e é interessante que a gente vê por cima do teto. E eu estou falando isso para que você possa fazer isso também, tá? Você vai visualizar a sua casa, está lá nos lugares celestiais, aí ora, pede as bênçãos de Deus, proteção de Deus, tá? Aí visualizei o mundo. Foi a terceira visualização que eu fiz. Eu visualizei o mundo todo e visualizei a contaminação, o vírus espalhados pelo mundo, né? E nós sabemos que eles são endemoniados, você sabia disso? Então, cada vírus desses que vem trazer morte, destruição, eles são vivos, né? São seres vivos. E que entram na célula, se multiplicam, tudo, eles têm vida, não é algo morto, é algo vivo. Então, tudo que tem vida pode ser possuído por demônios, tá? Assim como uma pessoa, ser humano, pode ser possuído por demônio. Animais, como por exemplo os porcos lá, lembra de Gadara? O porco foi possuído por um demônio. O demônio, filhos, ele não tem tamanho, ele é de outra dimensão. Então você fala assim, ele não pode entrar num vírus, que o vírus é muito pequenininho. O que é pequenininho demais para um espírito? Nada. Assim que ele entra num porco, ele pode entrar num vírus, numa pessoa. Interessante que naquele endemoniado gadareno estava uma legião de demônios. Então, uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Havia ocasiões que uma legião tinha 3.000, tem umas variações, né? Mas
Vamos pensar aqui em 6 mil. Tá vendo aí? Como que a gente não pode pensar em tamanho, em quantidade, quando a gente lida com o espírito? Então, uns demônios vai caber dentro de um vírus? Meu filho, cabe até uma legião de demônios dentro de um vírus. Então, o que eu fiz? Visualizei esses vírus endemoniados. Todos eles estão possuídos por demônios. Filho. Ninguém vai te dizer. Quem é que vai te dizer isso? Você vai encontrar isso aonde? Né? Da pessoa do mundo, um repórter, sabe? Um Globo Repórter, não sei o que, vai te explicar isso. Não vai, filho. Se a igreja não puder entender isso, revelar isso, não tem mais ninguém para falar isso, filho. Certo? E por isso que se ora. Então não precisa tomar remédio? Precisa. Claro que precisa. Claro que precisa. Porque é para destruir o vírus. Para destruir o vírus. Você sabe que há essa batalha, essa controvérsia para não tomar o remédio que tem, porque tem remédio. Tem remédio. E essa batalha toda para não tomar o remédio, isso já faz parte da estratégia do inimigo. Porque mais morte. E cada morte e se não é crente, ele leva. Porque até crente morre também, né? Aí vai para Deus, permissão de Deus, né? Agora, o que não é crente, o inimigo leva para as trevas. Então, é interessante para ele impedir que as pessoas tomem os remédios. Então tem que tomar o remédio, sim. Primeiros sintomas, tome os remédios, que existe o remédio. Protocolo do Ministério da Saúde, que com muita guerra foi implantado. Tome o remédio. E para fazer uma prevenção, também tem um remédio para prevenção, né? Que é aquele ivermectina e tantos outros, né? Antiparasitas. Porque você imagina, você acha que no mundo espiritual o inimigo prepara um vírus? Você acha que Deus já não deu ciência, não deu sabedoria ao ser humano para ter defesas? Coisa que ele, quando estava pesquisando, nem imaginava que ia servir para aquilo. Mas essa guerra em cima dos remédios é exatamente para poder proliferar a morte, tá? Então é isso. Por isso que tome o remédio? Tome sim, tome. Primeiros sintomas? Tome sim, o remédio é para destruir o vírus. Olha só, é Deus e a ciência em prol de destruir o vírus, ok? Em prol de destruir o vírus. Então, oração e tem remédio? Tome, tá? Não vai com esse papo que não tem remédio não, que tem. Muito bem. Tome e vai no médico, né? Aliás, quem vai dar é o médico. Eu estou falando tome em casa, não. Vai lá e peça. É protocolo do Ministério da Saúde. Primeiro sintoma, tome. Essa história de ficar em casa 14 dias, isso é conversa fiada. Começou, já toma. Tá bom? Mas, graças a Deus, essa praga já está até diminuindo em nome de Jesus. Agora, entrei e fui orando para que caísse fogo do céu, sabe? Chuva de saraiva em cima desses vírus. Isso é guerra a partir de lugares celestiais, né? Não é fantástico? Agora, esse é o procedimento, tá? Então, o primeiro procedimento na guerra espiritual, numa guerra, no combate espiritual, é você ir para um lugar alto, um lugar fortalecido. Esse é o lugar celestial. Segundo procedimento é você colocar um equipamento, tá? Esse equipamento que você vai colocar de combate, ele é dividido em dois. Um equipamento de ataque e um equipamento de defesa, tá? Então é subdividido. É um equipamento que a Bíblia chama de armadura de Deus. Armadura de Deus. Por quê? Lembra que nós lemos lá no vídeo anterior o Moisés lá no monte? Moisés no monte representava o quê? Representava a intercessão lá nos lugares celestiais. Josué lá na terra representava o quê? O combate corpo a corpo. Então é o mesmo esquema. O primeiro procedimento é você estar no lugar celestial orando. O segundo é você estar com equipamento. Por quê? Porque você vai enfrentar a guerra no solo. A guerra corpo a corpo, ela vai existir. Então, se você está com um problema lá, um problema com o filho, né? Então, é uma guerra que você vai ter que conversar, você vai ter que dar instrução,
você às vezes vai se aborrecer, você vai ter que tomar atitude daqui, dali, ou seja, você está ali, você vai ter que orar, botar a mão na cabeça dele. Quando ele estiver dormindo, se ele não aceita a oração, quando ele estiver dormindo, você vai ter que ir lá estender sua mão para orar, você vai ter que ungir onde ele dorme. Ou seja, esse é o corpo a corpo, você vai ter que repreender os demônios, esse é o corpo a corpo. Para este corpo a corpo, você precisa de uma armadura, tá? Então, primeiro procedimento, um lugar, uma base num lugar alto. Pá. Segundo procedimento, colocar uma armadura, um equipamento de defesa e também ter um equipamento de ataque. Por isso que esse equipamento ele se divide em duas etapas. Então, vamos lá para o nosso texto, que é o texto de ouro sobre guerra espiritual, que é Efésios capítulo 6, versículo 12, e vamos ler versículo 12 em diante. Olha lá. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, lemos aqui sobre esse equipamento de guerra, de combate, de corpo a corpo. Então, note que é tão claro, a palavra de Deus deixa de forma tão clara para nós. Você entende que quando ele está falando desses equipamentos, ele está falando de algo espiritual. Nós não vamos colocar nenhum capacete, nós não vamos colocar nenhuma couraça de bronze no peito, não vamos pegar nenhum escudo. Não se trata disso. Se trata de quê, então? Se trata de posturas. Então, veja bem. O primeiro procedimento da guerra é uma posição, lugares celestiais. Segundo procedimento da guerra, do combate, posturas. Então, o crente tem que ter posição e tem que ter postura. Ele tem que estar posicionado num lugar específico e tem que ter posturas específicas. Senão, perde a guerra. Perde a guerra. Olha, eu tenho falado na igreja muito a respeito dos adolescentes, porque Deus tem me tocado a respeito dos adolescentes e a respeito de crianças, porque Deus quer entregar algo poderoso para eles. Eles que vão enfrentar a batalha nos momentos mais quentes. Você acha o quê? Olha para onde está caminhando o mundo, gente. Será que não estamos percebendo que é como nos dias de Noé? Será que nós vamos ficar comendo, bebendo, casando, dando casamento, ou seja, distraídos, enquanto está sinal no céu, o mundo todo parado por causa de uma maldição de vírus, os negócios apocalípticos, as nossas barbas. E a gente está rindo. Olha só, tenho falado para adolescentes, falado para crianças. Deus quer entregar algo poderoso a vocês. Vocês que vão fazer o combate mais difícil. Mais difícil. Então fique atento. Deixem de ser tontos. Parem de tontice. Acordem. Lembra de Samuel, criancinha, Deus falou com ele. Lembra-se de Daniel, 16 anos, Daniel e seus amigos, e Deus usou tremendamente. Lembra de José do Egito, 17 anos, Deus usou poderosamente. O que Deus estava falando com isso? Lembra de Jeremias? Antes de nascer? Antes de ser gerado? Antes de nascer, eu te escolhi e as nações te dei por profetas.
Olha como que Deus trabalha com um embriãozinho, antes de ser embrião ainda. Então, criança e adolescente, pare de tontice. Para que fazer besteirinha? Você sabe que é besteira? Para de fazer. Não faça. Acorde. Porque assim como Deus quer usar vocês, o diabo também quer usar. Até quando vão acordar para isso? Então, mas não pense os grandões que eu esqueci de vocês não, hein? No momento certo eu vou pegar os grandões também. Me aguarde. Então vamos lá. Entendeu? Primeiro procedimento está no lugar. Fortalecido, lugar alto. Segundo procedimento, colocar o equipamento. Por quê? Porque um combate vai se dar. Esse equipamento é uma postura de vida. Postura de vida. E ele então detalha o equipamento. O capacete é o capacete da salvação. Você crer na sua salvação, se alegrar com a sua salvação. Também você proteger sua mente, não deixar ficar entrando minhoquinha na sua mente, pensamento ruim, errado, feio, sabe? Esse é o capacete. Você está num combate espiritual. Você não pode deixar sua mente ser levada para aqui e para ali, né? E tome cuidado com o que você coloca dentro da sua mente, que música que você escuta, que filme que você vê, sabe? Que coisa que você vê na internet, porque vai sujando a sua mente, vai contaminando a sua mente. Tá? Então, o capacete quer dizer o seguinte, proteja a sua mente. O capacete está falando isso. Você não tem um capacete que se você vai ver uma coisa errada, o capacete vai te proteger. Não, não, não. O capacete é a tua postura de não ver coisa errada. Tá entendendo? O capacete não é físico. O capacete é uma postura. Aí vamos lá para a couraça. A couraça de bronze que o soldado usava, né? Interessante que o apóstolo Paulo, ele olha para o soldado romano e ele vai e descreve o soldado espiritual, sabe? Só que o soldado espiritual, que somos nós, os crentes, nós não usamos aquele equipamento físico, mas nós usamos em postura. Aí ele foi vendo, por que o soldado romano vence todas as batalhas? Você reparou que Roma foi um dos maiores impérios que já surgiram no mundo e os que ficaram mais tempo em existência. Até hoje, nós temos posturas a partir do Império Romano. Você vê que o próprio direito, né? O direito, as pessoas vão estudar direito. A maioria, a base ali é romana, é do Império Romano. E falando de guerra, estratégias militares que são usadas hoje com avião, com caça supersônico, com arma nuclear, ainda usa muitas das estratégias do Império Romano. Então era um poderosíssimo exército. E eles venciam todas as batalhas, ganhava de todo mundo. Então Paulo olhou assim, por que eles ganham todas essas batalhas? Deixa eu olhar. Aí olhou, eles têm um capacete que ninguém tem. Olha, eles têm uma couraça. Por que aquela couraça ali de bronze? Porque o inimigo recebia flechada e morria. Eles não batia e não atingia o coração deles. Ele sabia que coração era uma área a ser protegida. Fazia uma couraça de bronze. Olha só, gente. Paulo foi vendo isso. Coloque a couraça, sabe? E ele deu o nome, couraça da justiça. É a justiça de Deus. Lá na cruz, sabe? Te justificou, limpou o seu coração. Agora guarde, porque o inimigo quer atingir seu coração. Você está lá, daqui a pouco você perde o amor pela igreja, perde o amor por Deus, né? Daqui a pouco você fica com um sentimento ruim com relação ao irmão, sabe? Então, começa a mexer com o coração. Por quê? Tá sem a couraça. A couraça é uma postura. Coloque a couraça. Sabe? Esse vírus muitas pessoas vão abandonar Deus, vão abandonar a igreja, sabia? Vão abandonar suas igrejas locais. Porque simplesmente desacostumou. Porque esse foi o trabalho do vírus, sabe? Fechar as igrejas, tirar as pessoas das igrejas, desacostumar as pessoas, esfriarem. Então, quem não tinha uma boa carga profética de alimento, vai seguir. Uns o vírus vai matar. Você pensa que o vírus vai só matar
Uns vai matar fisicamente, mas muitos vai matar espiritualmente. Isso é tão terrível, sabe? Não tem mais vida, não tem mais alegria, não tem mais desejo por Deus, não tem mais nada, né? Morreu. Então, mas se esse que tem a couraça, isso não atinge não. Isso não atinge. Continua lá dentro a chama de Deus queimando lá no peito dele. Continua queimando lá, porque a couraça protege, tá? Aí vem o cinto, né? O cinto da verdade. O cinto, Paulo observava que o cinto, aquele cinturão, ele sustentava toda a roupa, a armadura do soldado romano. Quando o soldado romano tirava aquele cinturão, porque ele tinha que tirar a roupa, né? Ele tinha que tirar. Acabou a guerra ali, chegou na cidade, ele tirava aquilo ali. Então, quando ele tirava o cinturão, a armadura, porque quando a gente fala em armadura, a gente tem a ideia de pensar na armadura do soldado medieval. Como é que era o soldado medieval? Era aquela armadura de ferro, igual um homem de lata. Mas a armadura dos romanos não era assim, não. Só você vê os filmes antigos sobre Roma, você vai ver que a armadura dos romanos era uma roupa, tinha um saiote ali, mas tinha ali uma couraça, tinha um capacete, né? Tinha um escudo, tinha uma sandália toda trançada. Essa era a armadura dele. Então, quando soltava o cinto, a armadura fazia assim, ó. Ela soltava toda. Ela ficava toda solta. O que sustentava tudo era o cinto. Quando ele apertava o cinto, ficava tudo no lugar. Este cinto, o Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo. Escreve aí, apóstolo Paulo, que este cinto significa verdade, postura de verdade. Quando tiver postura de verdade, vai estar tudo no lugar. Quando entrar mentira, começa a desconjuntar tudo. Começa a armadura a cair dele. A mentira derruba, desfaz o poder da armadura. Então, guarde a sua boquinha para não mentir. Aliás, guarde para falar pouco. Fale das coisas de Deus, fale coisas alegres, sabe? E não fale nada que possa comprometer você, comprometer outros, polêmica. Fuja disso. Às vezes polêmicas acontecem até em redes sociais, né? Aí escreve um negocinho, joga uma indiretinha e não sei o quê. Foge disso, sabe? Eu acho que quem criou a rede social, acho que não criou para isso não, né? Acho que criou para as pessoas se divertirem. Coloca uma frase bonita, coloca um versículo bíblico, nada de indiretinha, piadinha, sabe? E principalmente, nada de mentira. Seja verdadeiro, tá? Para de mentira. Então, até porque o pai da mentira é o diabo. Então, ele viu isso no cinto. Aí, depois, foi lá para os pés, a sandália. A sandália, ela tinha umas travas embaixo para não escorregar, né? Por isso que o soldado romano não caía. Aí tinha uma batalha, lá o inimigo todo caía, porque chovia, lama, né? Lama, escorregavam no barro, pá, caía lá. E os romanos não caíam. Os romanos não caíam. Por que o soldado romano não cai? Porque as sandálias deles tinham travas especiais embaixo que agarravam no barro e prendia, eles não caíam. Fala de firmeza, para de ficar tomando tombo. E quando é que o crente pega essas travas? Aí que tá. Aí que eu vou te passar um segredo agora, que você vai ficar assim, ué, mas como é que pode? Mas isso tem a ver? Claro, se o Espírito Santo falou, porque tem a ver. Essas travas significa a sua postura de evangelização. Então, quando você sai para uma casa de provisão, para uma casa de bênção, para uma casa de oração, para uma casa de milagre, para uma casa de libertação, que já está vindo por aí, para uma célula, convidar alguém para a célula. Quando você está falando de Jesus para um amigo, vou orar por você e tal. Quando você está focado nisso, travas espirituais mantêm você de pé. É impressionante. O que impede do crente cair é ele estar evangelizando, falando de Jesus. Puxa, mas sem isso derrapa. Então quem está falando isso aqui é o Espírito Santo. Isso está aqui, nós acabamos de ler, que fala
das sandálias da preparação do Evangelho. Essa sandália da preparação é a sandália que não deixa você escorregar. Então, nós falamos aí do capacete, da couraça, do cinto, da sandália. Aí agora vamos falar do escudo. O escudo é outro equipamento de defesa, né? O escudo ele está muito claro, né? O escudo da fé. Para que serve? Para barrar as setas inflamadas do maligno. Então, setas inflamadas são flechas de fogo. Então, o inimigo botava uma bucha na ponta da flecha, molhava no óleo, colocava no fogo e lançava. Aí, os soldados, normalmente, dos exércitos comuns, usavam um escudo de madeira. A flecha batia lá e incendiava o escudo com tudo, né? E se tivesse sem escudo, já batia no peito, já morria queimado, né? Então, olha que coisa terrível. O que os romanos criaram? Um escudo de madeira, revestido de couro que era encharcado na água, e iam para a batalha. Quando as setas inflamadas do inimigo batiam, pá, apagava. E os romanos então conseguiam vencer aquela batalha. Paulo olhou para aquilo ali, esse é escudo da fé, porque ele via o mundo espiritual e vê que no mundo espiritual Satanás ele manda setas. Você sabe que lá no Salmo diz que o Senhor nos protege, né? E que nada nos atingirá. Salmo 91. Nem seta que voe de dia. Essa seta que voa de dia são demônios. Demônios, eles são em forma de seta. Eles vêm e vêm pegando fogo, porque eles são infernais. E eles então incendeiam, sabe? Você sabe quando algo pega fogo, é desespero, é loucura. Quanto desespero ocorre? Seta inflamada do maligno. Às vezes uma igreja, até numa igreja, a igreja está lá, daqui a pouco vem uma seta inflamada, uma confusão, uma tristeza, uma coisa. Setas inflamadas, a igreja estava despreparada, ou o crente estava despreparado. Porque um crente despreparado incendeia uma igreja toda. Esse que é o perigo. Isso que é o perigo. Então, com o escudo da fé, o que barra isso a fé? Não? Fé no meu Deus. Fé na proteção do meu Deus. Fé que o inimigo não terá vantagem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sabe? Essa fé inabalável, quando o inimigo vem com fogo, o fogo dele apaga, a seta apaga. Esse é o escudo. Então, eu falei aqui desses equipamentos de proteção. Lembra que eu falei que é subdividido em duas partes, né? Primeira, proteção, né? Defesa. Segundo, ataque. Hoje nós vimos o da defesa, tá? Próximo vídeo, vamos falar sobre o equipamento de ataque. Querido, que Deus te abençoe. Quero orar pela sua vida mais uma vez. Pai Celestial, que nesta hora a proteção do Senhor venha sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, meu Deus, revestindo-a do alto da cabeça, a planta dos pés, para que o inimigo não consiga encontrar nenhuma brecha, nenhum lugar para entrar e destruir. Fortaleça o teu filho, fortaleça a tua filha, abençoa esta casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Shalom.